Neste vídeo, vamos demonstrar como incluir um requerente que está presente na etapa 2, informações relativas às partes. Para incluir um requerente, é necessário clicar no botão Incluir requerente. O primeiro processo para a inclusão do requerente é selecionar a nacionalidade e o tipo de pessoa que pode ser nacional, pessoa jurídica, nacional, pessoa física ou estrangeira, pessoa jurídica estrangeira, pessoa física. Neste exemplo, iremos colocar como nacional, pessoa jurídica. Usar o CNPJ como demonstração do Banco do Brasil, inserir no campo CNPJ e clicar no botão Incluir requerente. O sistema vai processar as informações passadas pelo CNPJ e apresentá-las em tela com alguns dados do próprio requerente, usado como exemplo. No primeiro campo para preenchimento, o nome para a citação deverá informar um nome abreviado ou um nome menor da requerente para que ele possa constar tanto na minuta quanto no envio da notificação, como por exemplo, BB. Em informações adicionais, o usuário poderá inserir o próprio site do local, o e-mail e o número de telefone, e deverá acionar o botão Incluir. Os dados serão apresentados na tabela abaixo. Em representante técnico temos duas possibilidades, tanto nacional quanto estrangeiro. Sendo nacional, deve-se inserir o CPF e acionar o botão Incluir. Os dados informados, incluindo o CPF e o nome completo do representante técnico, serão registrados na tabela abaixo. Podemos inserir o cargo, número de telefone e o e-mail do representante. Para representantes estrangeiros, o campo Nome é obrigatório, enquanto os demais campos são opcionais. Após preencher os dados, o usuário deve clicar no botão Incluir para registrá-lo. Os dados serão salvos na mesma tabela utilizada para representantes nacionais e poderão ser alterados conforme necessário. Para adicionar usuários externos do representante legal, é necessário preencher o campo E-mail e selecionar a opção de recebimento via push, se desejado. Em seguida, basta clicar no botão Incluir. Esse campo deve ser preenchido com o ano referente ao faturamento do período anterior. Para o faturamento bruto nacional e global, deve-se selecionar a opção Público ou Restrito para restrição ou não dos valores informados abaixo, que incluem os da requerente e do grupo. O faturamento global, incluindo o Brasil, segue o mesmo procedimento. No item Faturamento bruto no ano fiscal anterior, o sistema automaticamente consulta a base de dados e exibe uma tabela com a descrição dos canais. Neste campo, é necessário informar o faturamento bruto em reais. Para o detalhamento e conversão da moeda e faturamento dos itens acima, o sistema disponibiliza um editor de texto, onde o usuário poderá inserir da forma desejada as informações. Nas operações de atos de concentração da requerente analisadas pelo CAD nos últimos 5 anos, é necessário preencher o campo Número do processo e, em seguida, clicar no botão Incluir para registrar a informação. Os demais atos de concentração estão disponíveis para visualização e são exibidos automaticamente, sendo recuperados diretamente da base de dados. Para descrever as empresas do grupo econômico, o sistema oferece outro editor de texto, permitindo ao usuário inserir as informações conforme desejado. Para adicionar empresas do grupo econômico, o usuário deve clicar no botão Incluir grupo econômico. O sistema exibirá uma tela em pop-up, onde o usuário poderá selecionar entre nacional e estrangeira. Ao selecionar a opção nacional, o CNPJ da empresa deve ser inserido no campo correspondente, e o botão Incluir deve ser acionado. Dados da empresa serão exibidos na tabela abaixo, incluindo CNPJ, razão social, CNAE principal e secundário, se houver, além da nacionalidade. Para as operações de atos de concentração do grupo econômico, analisadas pelo CAD nos últimos 5 anos e em períodos anteriores, os processos apresentados abaixo são carregados automaticamente. Na coluna Ações, não há opção para exclusão de processos já listados. Para incluir um processo manualmente, o usuário deve inserir o número do processo e clicar no botão Incluir. Após essa ação, o processo será adicionado à tabela abaixo, com a opção de excluir o processo recém-inserido. Após incluir a empresa, o usuário deverá fechar a tela, e a empresa inserida será exibida na lista. Nessa área, o usuário poderá editar os dados, visualizar o número de processos associados e, caso necessário,
Excluir a empresa do grupo econômico utilizando o ícone de exclusão. Para incluir uma empresa estrangeira, o usuário deve informar a razão social e o país de origem, clicando em seguida no botão Incluir. Caso haja processos relacionados a essa empresa, eles serão exibidos automaticamente nas tabelas do grupo econômico abaixo. Para adicionar um processo manualmente, basta preencher o campo Número do processo e clicar em Incluir. O processo será adicionado à lista abaixo, com a opção de exclusão disponível. Assim como na inclusão anterior, o usuário também terá as opções de editar e excluir a empresa e os processos associados. Para informar empresas com atividades no território nacional, o usuário deve preencher o campo CPF-CNPJ e clicar no botão Incluir. O sistema buscará os dados na base e os exibirá na tela. Para os membros de órgãos de gestão ou fiscalização, é necessário preencher obrigatoriamente os campos CPF e CNPJ e, em seguida, clicar no botão Incluir. Na última etapa do processo de requerentes, o e-Notifica disponibiliza a funcionalidade de comentários adicionais, permitindo que o usuário insira informações extras sobre os itens anteriores, como preferir. Após incluir essas informações, o requerente pode escolher entre salvá-las ou não. Em seguida, o sistema redirecionará o usuário para a página inicial.